O Ceará teve um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, mas evitou a derrota nos minutos finais do jogo. E aí, qual o sabor desse empate contra o Amazonas? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Não foi dessa vez que o Ceará conseguiu a sua terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, e essa sequência é fundamental para o time diminuir a distância para o G4, que hoje é de 3 pontos, é uma rodada. No início da rodada, eram 4 pontos que separavam o Ceará do quarto colocado, que hoje é o Vila Nova. O Ceará apenas empatou lá em Manaus, diminuiu a distância para 3, mas uma vitória era o resultado legal para o Alvinegro diminuir. Tem um próximo jogo que será em casa contra o Operário, e aí o Ceará poderia finalmente voltar ao G4. Essa oscilação, esse campeonato que o Ceará faz de perde uma, daqui a pouco vence duas, empata, perde de novo, vai deixando o Ceará ali sempre paquerando, mas nunca pegando na mão e assumindo um compromisso mais sério com o G4. O Ceará fica sempre olhando de longe, de vez em quando dá uma aproximada, depois se distancia um pouco. É isso que tem acontecido com o Ceará. Essa é a rotina alvinegra nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso que o jogo de hoje era um jogo chave contra a equipe do Amazonas. É claro que a gente não pode esquecer as questões climáticas. Mais de 36 graus de temperatura, umidade do ar. Nós tivemos paradas de hidratação nos dois tempos, no primeiro e no segundo tempo, a preocupação inclusive com a saúde dos jogadores. Não sei se isso teve influência ou simplesmente o Ceará entrou desconcentrado, mas com 7 minutos o Amazonas fez 1-0 com Eric Varão. Num descuido, até teve chance até antes de fazer o primeiro gol, mas o Ceará vacilou e o Eric colocou a equipe da casa em vantagem. Primeiro tempo em que o Ceará teve muitas dificuldades, e eu confesso que eu fico na dúvida se o Ceará sentiu mais do que imaginava as questões climáticas, e aí não é desculpa, a gente precisa colocar no bolo, contextualizar. E o Ceará não fez um bom primeiro tempo, até esquisito, porque esse time ele tem muitas carências. Mas uma valência que sim, que salta aos olhos é de intensidade, é um time brigador, e o Ceará não conseguiu isso no primeiro tempo. No segundo tempo, quando à tarde, e vamos lembrar, lá 3 horas da tarde, tá? No horário local, às 4 horas da tarde, tem esse fuso horário, no horário de Brasília. Então era 3 horas da tarde lá em Manaus, uma lua que eu imagino que deve ter alguma relação com a baixa produtividade do Ceará nos primeiros 45 minutos. O segundo tempo foi um pouco diferente, né? O segundo tempo em que o Ceará, até por uma necessidade, por uma obrigação, foi mais para o jogo, se atirou aos 13 minutos, o Saulo Mineiro me perde um gol, daqueles gols inacreditavelmente perdidos, porque ele entra na cara do goleiro, do Marcão, com tempo em alta velocidade, é verdade, porque foi o lançamento, e aí ele pegou uma área livre, só precisava fazer uma escolha que fosse a mais simples, mais eficiente, deslocava o goleiro, escolheria se batia no canto esquerdo, canto direito, um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo, fez a pior das escolhas, tirou demais e perdeu uma grande chance. É verdade que o Amazonas teve uma ótima oportunidade para fazer o segundo gol, foi salva em cima da linha pelo David Ricardo. E aí há um lance que é um lance capital do jogo, e é um lance que reforça aquela minha tese que eu estou sempre falando por aqui, de rechaçar essa ideia do torcedor cearense, do torcedor do Ceará, do Fortaleza, nesse caso do torcedor do Ceará, que foi prejudicado em algumas partidas nesta temporada, mas que hoje o Ceará foi beneficiado com uma expulsão que, ao meu ver, nem falta foi. O jogador do Amazonas já tinha um cartão amarelo, a arbitragem deu o segundo, expulsou, o Amazonas ficou com um jogador a menos, e aí o Ceará foi por tudo ou nada. E na base da imposição, o Ceará até empata o jogo com o David Ricardo. A arbitragem marca o impedimento, assim, na hora a arbitragem anulou o lance, depois o VAR confirmou que o Eric Puga estava um pouquinho avançado, um pouquinho à frente. O David Ricardo aproveitou o cabeceio do Eric Puga para empatar o jogo, mas o lance foi invalidado. E isso aí talvez tenha sido um ânimo para o Ceará de, dá para pelo menos empatar. E aí eu peço para que você, nesse espaço dos comentários, deixe também a sua opinião. Qual é o sabor desse empate? Eu confesso assim, minha opinião é meio
sabe, insosso, inodoro, assim, insípido esse empate, porque o Ceará precisava da vitória para, repito, se aproximar do G4, diminuir para 1 ponto a distância para o Vila Nova, e o próximo jogo do Ceará será domingo em casa contra o Operário, então é um jogo factível que o Ceará poderia vencer, acumular mais 3 pontos, e aí finalmente chegar, dependendo dos outros resultados também, chegar a realmente voltar ao G4 da Série B. Não foi isso que aconteceu. Eu confesso que não sei aqui a combinação de resultados, porque são 3 pontos que separam, vou até pegar o celular aqui, ó, que separam o Ceará do Vila Nova, só que o Vila tem 11 vitórias, o Ceará tem 10. Dependendo lá, o Ceará tem um aproveitamento muito melhor do saldo de gols, tem 8 de saldo de gols. Então, na próxima rodada, uma vitória do Ceará pode recolocar o Ceará no G4 da Série B. Então não dá para desprezar esse empate, mas contra um time que entra na competição, que debuta na Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, tem como o seu primeiro objetivo permanecer, não cair, o Ceará precisava hoje de um resultado melhor. Evitou a derrota, menos mal, em que o Wellington sai jogando errado, tem lá a insistência, o Ceará tentando pressionar a saída de bola da equipe do Amazonas, dá resultado, ele que acabara de entrar, o Recalde, vai lá e faz o gol de empate, deu até um certo ânimo, o Ceará até tem uma boa chance com o Barcelona no cruzamento do Eric Pulga, mas fica mesmo no empate por 1-1. Bora profetizar, minha gente? Na Bet Nacional, a Bet do Brasil, saque rápido e seguro via Pix, suporte 24 horas com assistência online, jogos ao vivo com campeão interativo para você acompanhar tudo e, claro, as melhores cotações em várias modalidades, seja futebol, basquete, vôlei, MMA, games e muito mais. Link na descrição do vídeo para te ajudar aí. QR Code na sua tela, para você que está vendo pela Smart TV escanear, cai direto lá no site, que é bem intuitivo, mas lembre-se, é uma campanha da Bet Nacional, jogue com muita responsabilidade e é um recado para maiores de 18 anos. Próximo jogo do Ceará será contra a equipe do Operário, domingo, um jogo em casa, e esse jogo, dependendo dos outros resultados, vou até pegar de novo aqui o celular para dar uma olhada na classificação de momento, o Vila tem 39 pontos e o Mirassol também, mas eu acho que o Mirassol ainda joga. Joga na terça-feira, fechando a rodada. Torcer contra o América Mineiro, ou pelo menos um empatezinho, e o Ceará pode tomar, e claro, entre Ceará e G4 tem o Avaí também, e o Ceará pode, dependendo dos resultados, voltar ao G4. O Avaí joga contra o Sport também nesta rodada, em que o Ceará recebe a equipe do Operário. O Ceará joga no domingo, o Avaí joga contra o Sport no sábado. Então o Ceará já vai saber do resultado do Avaí quando entrar em campo domingo. Mas é assunto para um próximo vídeo. O Ceará consegue um pontinho, poderia ter feito mais, mas é um pontinho. O Ceará de fato precisa de uma sequência, o que ainda não aconteceu. E a consequência disso, né, o resultado disso, é que de 24 rodadas o Ceará só esteve no G4 em apenas uma delas. Uma rodada de 24 no G4, isso é assim, um efeito colateral de um time que oscila demais, um time que não tem uma consistência, um time que precisa de uma regularidade nesta Série B para alcançar o seu principal objetivo da temporada. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, deixa aqui nos comentários a sua opinião também. Se você curtiu o vídeo, like maroto, a gente se vê e será em breve.